O Grupo O Povo continua promovendo o encontro entre pequenos cidadãos e os candidatos a prefeito de Fortaleza, para encerrar a Semana da Criança. Essa vez é a do Capitão Wagner, candidato do PR, que vai ser sabatinado por estudantes de 8 a 12 anos aqui no estúdio da TV O Povo. Roberto Cláudio, candidato à reeleição pelo PDT, também participou desse projeto. Nessa rodada, os entrevistadores são Letícia, de 10 anos, Edson, de 8, e Arthur e Maria Eduarda, ambos com 11 anos de idade. Wagner Souza, mais conhecido como Capitão Wagner, nasceu em São Paulo, mas veio morar em Fortaleza ainda pequeno. Aos 37 anos, ele é casado com Daiane, com quem tem 2 filhos, Felipe e Rayane. Passou no concurso da Polícia Militar, onde conquistou o posto de capitão. A carreira política dele começou quando ele se destacou como líder da greve da PM em 2011. Depois disso, virou vereador e deputado estadual com votações expressivas. Agora, ele se candidata pela primeira vez a prefeito de Fortaleza. Entre seus aliados políticos estão os senadores Eunício Oliveira e Tasso Gereissati. Seja muito bem-vindo, candidato, muito bem-vindo, crianças. Quem é que quer fazer a primeira pergunta? Letícia prontamente levantou a mão. Pode perguntar, Letícia. Você já foi vereador e deputado. Qual foi a lei que você criou que beneficiou nossa cidade? Olha, primeiro agradecer a Letícia, agradecer o Sistema O Povo aí pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com a garotada, né? Garotada desde muito cedo já interessada nas questões políticas. E durante o meu mandato como vereador, nós aprovamos leis, sim, de interesse da cidade de Fortaleza, bem como deputado, a gente também aprovou. Posso citar algumas dessas leis. Uma delas trata da questão do voto aberto. Hoje é uma dificuldade muito grande, Letícia, se você votar num candidato, quando você chegar na idade que você vai votar, e saber como esse candidato vai lhe representar enquanto deputado ou enquanto vereador. E nós encaminhamos lá na Assembleia Legislativa uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para mudar a Constituição do Estado do Ceará, para fazer com que todo deputado, ao votar, o voto dele seja de conhecimento de todas as pessoas. Existem alguns votos hoje, na Assembleia, por exemplo, que o deputado vota e a população não toma conhecimento. Você pode muito bem querer que seu deputado vote de um jeito, ele vota de outro e você não sabe como ele votou. Então a gente está tramitando uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que acaba com o voto secreto, dando aos cidadãos a oportunidade de conhecer de que forma o seu parlamentar está votando os projetos de interesse da cidade e do Estado de Ceará. Tá respondido, Letícia? Tem mais alguma coisa? Sim, não. Quem mais agora? A Maria Eduarda. Boa tarde. Capitão, o senhor também é professor, né? Isso. No seu plano de governo, eu li que o senhor tem algumas propostas para a educação. Eu gostaria de saber se alguma dessas propostas é uma continuação do seu trabalho como deputado. Sim, muito boa pergunta. Eu sou professor, policial militar e estou na política, né? A gente diz que está porque a gente não tem a garantia de que vai permanecer exercendo qualquer cargo. E muitas das propostas que a gente tem, elas têm a ver justamente com a função de professor. A gente tem entre as propostas a questão da valorização do magistério, que é a garantia de repassar os recursos do Fundeb, que é um fundo nacional, o governo federal manda esse recurso para Fortaleza, e a gente tem que garantir que parte desse recurso, a lei determina, 60% tem que ser repassado ao professor. Hoje existe uma dificuldade muito grande, os professores estão brigando na justiça para ter esse direito. E a gente já garantiu aos professores, se eu ganhar a eleição, eles vão receber o recurso, que é por direito deles. Além disso, logicamente, a gente tem que pensar na qualidade do ensino. E pensando em qualidade, a gente tem que ter uma permanente qualificação desse professor. Hoje o professor ele tem uma responsabilidade muito grande, não só de passar o conteúdo para que você passe no vestibular ou no Enem, mas de formar um cidadão. E como ele vai formar o cidadão se ele não tem preparação, se não está qualificado para tratar de diversos temas? Ele tem que tratar da questão da legislação de trânsito, ele precisa tratar da questão ambiental, ele precisa tratar da questão de várias outras questões de direitos humanos e várias outras questões que, se ele não tiver uma qualificação permanente, ele não vai ter essa capacidade. Existe uma ferramenta na prefeitura, que é o Instituto IMPA, que deve ser utilizado justamente para qualificar os servidores. E o professor, como é o servidor que tem a maior responsabilidade com essa questão de repassar conceitos e de formar a cidadania, ele precisa ter essa formação continuada. Na área da educação ainda, a gente tem um projeto que a gente chama de Escola Aberta de Domingo a Domingo. O aluno vai assistir a aula dele de segunda a sexta, normalmente, só que sábado e domingo a escola vai estar aberta para outras atividades, para apresentações teatrais, apresentação de dança. Então, na área da cultura, na área do esporte, na área do lazer, o equipamento, o prédio da escola vai estar aberto para que a comunidade possa frequentar no final de semana.
Ok, quem é que vai fazer a próxima pergunta? O Edinho. É você, Edinho. Pode perguntar, tá o microfone. Qual a sua proposta para o meu bairro? Meu bairro é bairro de Fátima. O bairro é o bairro de Fátima. Boa pergunta. Quando a gente fala de alguns bairros específicos, a gente tem que entender que cada bairro de Fortaleza tem suas peculiaridades, tanto na questão da segurança, como na questão da saúde, como na questão da educação e assim sucessivamente. Então, cada bairro tem a sua peculiaridade e essa peculiaridade tem que ser tratada justamente a partir do diálogo com a comunidade. E na nossa gestão a gente quer fazer justamente isso. Pelo menos uma vez por semana a gente quer tirar um dia para despachar no bairro para saber as carências e dificuldades de cada bairro. Uma das carências que a gente vê justamente no bairro de Fátima é a carência por segurança. É um bairro onde as pessoas são de classe média, baixa ou de média alta, pessoas que estão estabelecidas já financeiramente, mas que têm uma demanda muito grande por segurança. Então é importante que a gente tenha um plano, e a gente tem isso, para garantir a segurança. Eu tenho certeza que você, quando sai de casa que vai para uma praça, sempre sai acompanhado, porque seu pai não confia que você vá para uma praça, para um espaço público sozinho, pela questão da violência. Então a gente tem sim um plano de segurança para que essas praças possam ser ocupadas de que forma? A gente precisa ter atividade esportiva, cultural, atividade de lazer e ocupar essa juventude para evitar que eles venham a se envolver em qualquer ato delituoso, a se envolver com droga ou qualquer coisa parecida. Mas hoje os pais têm medo de frequentar esse espaço por conta da questão da violência. A venda de drogas, a exploração sexual, muitas vezes até de adolescentes, então é importante que a gente garanta a segurança nesses espaços. Como é que a gente quer garantir? Com a presença de uma guarda municipal treinada, preparada, com um sistema de câmeras, que a gente chama de sistema de vídeo monitoramento, que funciona em diversas cidades brasileiras, mas aqui em Fortaleza atualmente não funciona ainda, então a gente quer garantir o bairro de Fátima essa tranquilidade para que as pessoas possam sentar na calçada, possam ocupar as praças sem ser vítima de qualquer ato de violência. Respondido, Edinho? Respondido? A Letícia quer fazer outra, Letícia? Passa o microfone para ela lá. O que você irá trazer para nós, crianças, o futuro da nossa cidade? Muita coisa, a gente está muito preocupado com a questão da criança. E quando a gente fala em criança, a gente tem que lembrar primeiro que existe uma demanda muito grande das crianças mais carentes dessa cidade. Muitas vezes a mãe tem que entrar no mercado de trabalho, a mãe tem que trabalhar, o pai já trabalha, mas para a família ter uma condição de custear a conta de água, luz, plano de saúde, etc., a mãe acaba entrando no mercado de trabalho também. Então a gente precisa garantir que essa criança não vai ficar sozinha em casa ou vai ficar acompanhada de um irmão mais velho ou de um vizinho que não tem a mesma responsabilidade. Então a gente tem intenção de ampliar as vagas das creches, primeiro conveniando com associações que já têm espaço. Tem muitas associações que já estão à disposição da comunidade, mas precisam do dinheiro para pagar o professor, para pagar a conta de água, de luz. Então a prefeitura vai ser parceira dessa instituição para ter um local adequado para que as crianças possam ficar durante o dia até que o pai e a mãe voltem do trabalho para pegar essas crianças. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o que eu falei agora há pouco, falei lá para o bairro de Fátima, que a gente tem que ter opções de lazer, de esporte, de cultura, a gente tem que ter investimento na educação e por conta disso a gente quer estabelecer uma articulação do secretário de Educação com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Esporte, para que todo e qualquer projeto que seja iniciado, nós queremos iniciar um projeto de educação para o trânsito. Esse projeto tem que se iniciar dentro da escola. Então o recurso lá da MC para a educação tem que ir direcionado para a Secretaria de Educação. Eu quero criar uma cultura do respeito ao meio ambiente. Então, a Secretaria do Meio Ambiente vai trazer o recurso para dentro da escola e lá na escola as crianças, desde muito cedo, vão aprender a respeitar a questão ambiental, até para lembrar, como você mesmo falou, que lá no futuro vocês vão precisar de um meio ambiente adequado para que vocês possam sobreviver. Sim, obrigado. Se eu possivelmente for presidente, né? Prefeito. Prefeito, foi mal. Desculpa. Eu queria perguntar uma coisa sobre uma polêmica muito grande que está acontecendo há muito tempo já, que é a violência dos taxistas atacando motoristas normais de Uber pelo simples fato de serem motoristas de Uber. E se o senhor pretende fazer alguma coisa sobre isso? Muito obrigado. Fiquei muito feliz com a pergunta, até porque é um tema que eu estou discutindo muito na minha campanha. Na TV você vai ver, na propaganda eleitoral, que eu já tenho um posicionamento definido em relação a essa questão da regularização do Uber. O Uber é uma tecnologia que chegou aqui no Ceará, chegou especialmente em Fortaleza, para oferecer para o cidadão um transporte público, individual, a preço menor do que o do taxista. Lá em São Paulo já foi regulamentado o serviço, inicialmente houve uma guerra, como você falou, lá de taxista contra o motorista do Uber, e a nossa intenção também é regularizar essa situação aqui em Fortaleza, através de uma lei municipal que permita que o aplicativo seja utilizado, estabelecendo obrigações para o motorista do Uber e desonerando
o taxista, porque hoje o grande problema do taxista é que ele tem uma série de obrigações que inviabilizam ele praticar um preço mais baixo para as corridas. Ele tem que pagar muitas vezes ao dono da vaga do táxi cerca de R$ 3.000 por mês, tem que se pagar vistoria, tem que se pagar uma série de impostos, tem que se pagar cursos profissionalizantes. Então isso tudo faz com que o preço da viagem de táxi seja muito mais caro do que o preço da viagem através do aplicativo Uber. Então já nos declaramos a favor da regularização, mas a gente quer estabelecer também uma competição saudável, dando ao taxista a condição dele oferecer um preço menor para a população. Respondido. Só queria comentar uma coisa. Que o taxista, ele, assim, por mim, poderiam ainda não gostar do Uber se simplesmente não gostasse. Só que, em vez disso, o Uber, que está normal lá, eles começam a quebrar o carro. Quebrar mesmo, sem dó nem piedade. Isso aconteceu em São Paulo, como eu te falei, aconteceu em outras cidades, e isso só vai se acabar a partir do momento que o serviço estiver regularizado. Porque hoje, infelizmente, o Uber está funcionando sem qualquer legislação que ampare a atuação do Uber. Por conta disso, muitos veículos já foram apreendidos. É uma fiscalização que, na verdade, não fiscaliza de verdade, mas está existindo esse problema todo que pode gerar uma lesão corporal, pode gerar até uma morte. É um problema, sim, de segurança pública também. Então, o gestor da cidade tem que ter a responsabilidade de chamar as duas partes para conversar, o sindicato dos taxistas, o grupo que representa os motoristas do Uber, para mostrar primeiro que essa questão tem que ser solucionada, tem que ser uma coisa definitiva para que se acabe com esse problema que, como você falou, pode gerar problema para ambos os lados. Um confronto corporal, alguém pode morrer, e é importante que a gente age antes que isso aconteça. Muito bem. Qual a próxima pergunta? É você, Maria Eduarda. Eu fiquei um pouco curiosa sobre uma coisa que a Letícia disse, né? A primeira pergunta dela. Em relação a... O senhor disse que teria creches para as crianças quando a mãe fosse. Mas se a criança tivesse 8 anos, que ainda é bem pequena, mas não precisaria de uma creche, né? Porque creche só vai até uns 5 anos por aí. Como é que seria feito? Boa pergunta. Aí você já entra na questão das escolas em tempo integral. A nossa intenção é oferecer para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, educação integral. O que é educação integral? É você estar ocupando esses jovens integralmente com atividades que venham a gerar cidadania nesse jovem. Não necessariamente sempre dentro da escola, porque se nós prometemos aqui que vamos transformar todas as escolas públicas municipais em escolas em tempo integral, a gente vai estar mentindo. Até porque o atual prefeito, de uma rede de mais de 400 escolas, ele conseguiu apenas 18 transformar em tempo integral, que já é alguma coisa, a gente tem que reconhecer isso. Então a gente tem que ter tanta ampliação das escolas em tempo integral, que aí o jovem está ocupado o dia todo, como também ter atividades extracurriculares que vão ocupar esse jovem. Como eu falei, no final de semana a escola aberta, mas além disso, utilizar os equipamentos públicos que estão à disposição para toda e qualquer atividade. Visitas em órgãos da prefeitura, palestras, eventos nas praças, nos espaços públicos. Assim a gente vai ter a garantia de que esses jovens vão estar ocupados, sempre com agente público acompanhando ele. Um professor, alguém da prefeitura acompanhando essa atividade para quê? Para que esse jovem tenha a formação integral de cidadania e a gente tenha a garantia de que o pai e a mãe vão estar no mercado de trabalho tranquilo. Edinho, opa, desculpa, Maria Eduarda, pode fazer a Uma pergunta. pergunta agora sobre segurança. O senhor disse que as crianças poderiam ir para as praças e tudo mais. Em relação a gente ir para a rua, porque é uma coisa que antigamente era muito normal e a gente não pode mais em relação a ladrões e outras coisas. Como seria? Pronto, o que pode ser para ti, Maria Eduarda? Hoje a Polícia Militar ela acaba absorvendo as funções de todos os órgãos da segurança pública. Só para te citar um exemplo, lá no IJF hoje, todo dia tem 120 policiais militares fazendo a escolta de presos. Quem é que era para estar escoltando esses presos? Eram guardas municipais, porque o hospital é um hospital municipal e a lei diz que é a obrigação da prefeitura. Mas como a prefeitura não tem guardas municipais treinados, capacitados e armados para fazer a escolta de um preso, a Polícia Militar acaba absorvendo essa função que é da Guarda Municipal. Da mesma forma, a Polícia Militar que faz a segurança nos terminais, nas praças, e tudo isso é responsabilidade da Guarda. Na medida que a Guarda fizer o que é papel dela, aí a gente vai ter policial militar suficiente para fazer o que é competência do Estado. O que não adianta a gente estar jogando toda a responsabilidade da segurança pública para o Estado. Não, isso é obrigação do governador. A prefeitura tem a obrigação dela. Se ela fizer a parte dela, o Estado vai ter mais liberdade para fazer a parte dele e a gente vai ter uma maior presença das polícias nas ruas que vai garantir o direito de ir e vir, logicamente, todo e qualquer cidadão. Eu acho que no papelzinho do Edinho tem mais pergunta, né? O que é que você tem para perguntar, Edinho? O que o senhor pretende para a saúde da cidade? Saúde da cidade. Boa, Edinho, muito boa. Edinho, saúde hoje é um grande problema, especialmente na quinta capital do país, na quinta cidade mais populosa do país.
A gente tem que lembrar que a saúde hoje é uma das principais reclamações. E o que a gente pretende em relação a isso? Enxugar a máquina e, além do enxugamento, melhor gerir os recursos que chegam de outros entes. Só para a gente ter noção, o atual prefeito tem reclamado que Fortaleza tem recebido menos recursos do governo federal. Mas em 2015, a capital nordestina que mais recebeu recursos foi Fortaleza, mais de R$1 bilhão. Então o que está faltando é gerir melhor esses recursos. Olha só para vocês entenderem melhor. O prefeito pegou um recurso de R$43 milhões e mandou fazer uma pesquisa de satisfação. Aí você nem sabe o que é R$43 milhões. Como é dizer para uma criança o que é R$43 milhões? Para construir JF2, o prefeito vai gastar 42 milhões. Então, 43 milhões é mais do que o dinheiro necessário para construir um grande prédio, que é o JF. Então, ele gastou isso com uma pesquisa de satisfação. Então, a gente tem que garantir que esse recurso tem que ser direcionado para a compra de medicamentos, para a contratação de médicos, porque assim a gente vai ter a garantia de que a pessoa vai procurar o posto de saúde, Frotinho, Gonzaguinha, a UPA ou qualquer equipamento de saúde, e lá vai ter tanto o medicamento como vai ter o profissional para atender. A gente ainda tem tempo para pergunta? Só uma rapidinha. Você quer? Vixe, vai ter que tirar no pau ímpar. Quem é? Arthur? Vai. Ganhou. Vai o Arthur. Eu li uma matéria que o senhor tinha prometido alguns terrenos para policiais. Eu queria saber, primeiro, se esses terrenos são só para guardar as coisas, são para terrenos pessoais, e se for para pessoais, o senhor também pretende fazer isso para a população normal? Boa pergunta, Arthur. Na verdade, nosso programa de habitação é muito amplo. Só para você ter noção, hoje 85 mil famílias em Fortaleza precisam de moradia, não tem onde morar. Então a prefeitura tem como contribuir com essa questão da moradia. Quando a gente fala da cessão de terrenos, essa cessão de terrenos não vai onerar os cofres da prefeitura, a gente não vai gastar dinheiro com isso. Então a gente vai ter sim esse compromisso com todos os servidores públicos, através dos sindicatos, das associações. Os que não tiverem moradia vão poder construir em parceria com os seus sindicatos, a prefeitura não vai gastar, vai apenas ceder o terreno, eles vão poder ter moradia digna. Mas além disso, toda a sociedade que está precisando, as famílias mais carentes, que estão em área de risco, terão por parte da prefeitura a construção, não só a cessão de terrenos, mas também a construção de moradias. Eu acho que a gente vai ter que encerrar o nosso encontro. Tem tempo ainda para o senhor se despedir dos meninos e falar só alguma agradecer coisinha. aqui aos 4, né, pela participação. Acho que a criança ela transmite uma sinceridade muito grande. Eu acho que tem que parabenizar o Sistema O Povo por essa iniciativa de deixar a criançada perguntar aí à vontade sobre os projetos. Infelizmente as crianças aí não têm o direito de votar, porque se tivesse eu tenho certeza que a gente ia ganhar a eleição no primeiro turno pela maneira como as crianças têm aderido à nossa campanha. Então a gente está feliz, agradece as crianças aí pelas perguntas, se Deus quiser, dia 30, 22 na cabeça. É isso. Com isso, o Grupo Povo encerra a sabatina especial da Semana da Criança com os candidatos a prefeito de Fortaleza neste segundo turno. Participaram das entrevistas meninas e meninos com idade entre 8 e 12 anos. O conteúdo completo vai continuar disponível para você, leitor, nas redes sociais e no portal O Povo Online. Muito obrigado e até a próxima.